Olá, sejam todos bem-vindos ao culto distrital online realizado em nome das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Meu nome é Walter Araújo, pastor distrital, e dou a todos, mais uma vez, boas-vindas a esta oportunidade de adoração, estudo da Palavra de Deus e também oportunidade de confraternização depois de um dia todo de trabalhos, de lutas, quem sabe de vitórias ou quem sabe de derrotas. O mais importante é que estamos juntos na presença do Senhor. Então, que possamos, nesta oportunidade, ter a convicção de que, através desta adoração virtual, estamos também na presença de um Deus real, de um Deus presente em cada uma das nossas vidas. Que bom que estamos juntos após aí 2 semanas de interrupção. Estamos reassumindo a nossa série Como Fazer a Diferença. Temos estudado aqui a respeito da felicidade, também a respeito do sofrimento, e hoje, em especial, vamos aprender a fazer a diferença através do sucesso. Isso mesmo. A maneira como eu e você conquistamos sucesso nesta vida mostra se estamos ou não fazendo a diferença ao cumprir a vontade de Deus ou rejeitá-la. Então, vamos estar atentos para esta oportunidade de estudo da palavra. Vamos fazer uma breve oração e, na sequência, teremos então a oportunidade de podermos louvar juntos ao nome de Deus através de um hino muito conhecido, o hino do Novenário Adventista número 384, chamado O Teu Querer. Então, vamos orar, na sequência louvar o nome de Deus, e já já nosso irmão Manuel, ancião da igreja de Pawtucket, irá fazer a oração intercessora por pedidos e agradecimentos. Oremos. Muito obrigado, Senhor. Mais um dia de vida. Estamos diante da Tua presença, agradecidos pela oportunidade de mais uma adoração e a oportunidade do estudo da Palavra de Deus, da oração, do louvor, enfim, da confraternização com os nossos irmãos e irmãs. Que seja mais esta uma oportunidade para que tenhamos nossa vida cada vez mais em conformidade com a Tua vontade. Aceita o nosso louvor, nossa adoração, feitos através de instrumentos pecadores, mas que o Teu Espírito Santo e a graça de Cristo permita que Deus, o Pai, possa receber a nossa adoração da melhor forma nesta noite. Orando em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero convidar então você a louvar o nome de Deus nesta noite de quarta-feira, 5 de novembro de 2025. E depois, na sequência, teremos aqui a oportunidade do momento da oração intercessora. E você pode, durante o hino, escrever aí no chat do Zoom ou ainda nos comentários do Facebook quais são os seus pedidos especiais nesta noite, os seus agradecimentos, para que possamos compartilhar e formar aqui uma rede de oração. Então, juntos, louvando ao nome do Senhor. Imploro a ti o teu poder, Senhor Jesus, meu Salvador, que eu cumpra aqui em meu viver o teu querer e com fervor, que eu cumpra só o teu querer, disposto assim a obedecer. Que eu siga onde
guia, o teu querer, o teu mandar. Ao sobrevir tribulação, se aflito estou, opresso em dor, refúgio vou buscar então, no teu querer, ó Salvador, que eu cumpra só o teu querer, disposto assim a obedecer, que eu siga onde me guiar, o teu querer, o teu mandar. E lá no céu, quando eu chegar, e meu Jesus, então eu vir, exclamarei sem hesitar, o teu querer eu vou cumprir, que eu cumpra só o teu querer, disposto assim a obedecer, que eu siga onde me guiar, o teu querer, o teu mandar. Seja esta nossa oração nesta noite de quarta-feira, 5 de novembro de 2025. Cumprir apenas o querer do nosso amoroso e grandioso Deus. Nenhuma vontade nossa ou de ninguém está acima do querer e da vontade do nosso Deus. Então, que possamos de fato tomar esta decisão, saber a importância desta decisão para a nossa existência e que juntos nós possamos de fato aceitar a vontade de Deus, cumpri-la em nossa vida e ter a convicção de que este é o verdadeiro significado do nosso viver, fazer a vontade de Deus. Muito bem, nós temos aqui o casal Carol e Manuel, direto de Pawtucket conosco. Pela página da Igreja de Seekonk, temos a querida Eurides Andrade, sempre conosco, direto de Osasco. Pela página da família Primeiro Encontro, Euci Estevanato, lá em São Paulo, Brasil, dando aqui o seu boa noite a todos com gratidão e alegria. Na sequência, nossa querida Belmira Lopes, ali em Pawtucket também. Boa noite, pastor, família Primeiro Encontro. E ela escreve uma quarta-feira juntos, mais uma gratidão a Deus, não é? Gratidão por mais uma quarta-feira juntos na presença de Deus. Graças a Deus pelo privilégio que temos de realmente adorá-lo com liberdade religiosa e ter a certeza do seu amor, do seu cuidado, da sua graça sobre nossas vidas. Muito bem, quero convidar nosso irmão Manuel para que, por bondade, possa fazer aqui uma oração intercessora por todos nós que estamos ao vivo e aqueles que venham a assistir esta mensagem mais tarde através do YouTube ou aqui mesmo nos arquivos do Facebook, que nós possamos então ter a certeza deste amor, deste cuidado do Senhor. Então, irmão Manuel, por favor, coloque diante de Deus nossas vidas, pedidos e agradecimentos que estejam nos corações e que seja feita a vontade de Deus. Muito obrigado. Boa noite, vamos orar. Senhor Santo Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai querido, por ter cuidado de nós durante este dia, nos nossos afazeres. E agora nos encontramos aqui para louvar o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós queremos te agradecer pela presença de cada pessoa aqui presente e de certeza que cada um tem um pedido no seu coração. Nós queremos suplicar ao Pai que o Senhor atende tudo segundo a tua misericórdia. Nós queremos interceder nesta noite para a nossa irmã Beth, que está lá no hospital. Segundo as informações que nós temos, ela está recuperando. Nós queremos suplicar a Deus que ela continue recuperando cada dia mais, Senhor. E que ela possa vir para casa já para ser a alegria da sua família. Também para aquelas pessoas que não manifestaram nesta noite, nós queremos te suplicar, ó Pai,
que o Senhor possa fazer uma visita a cada um que esteja passando por dificuldade e atende segundo a sua misericórdia. Queremos interceder também para as pessoas que estão presas por imigração, que o Senhor possa dar uma saída para eles, Senhor, e que o Senhor possa intervir nesta situação para que esses governos deixem de perseguir pessoas que legalmente estão entrando um dia de trabalho para sustentar as suas famílias. Abençoa também, Senhor, as mensagens que nós vamos ter nesta noite com o pastor Walter. Purifica os seus lábios e que nós possamos sair dessa reunião bem firmes de que quando entramos aqui. Dá-nos uma continuação de uma noite feliz. Nós te suplicamos, no nome sagrado do Senhor Jesus, hoje para a eternidade. Amém. Amém, Deus. Amém. Obrigado, meu querido. Deus continue cuidando do Senhor. Irmã Carol, filhos, netos, todos na presença do Senhor. Muito bem, vamos então retomar aqui o nosso estudo, a oportunidade que temos tido nas últimas semanas de fazer a diferença através, primeiro, do nosso sofrimento, como o nosso sofrimento pode fazer a diferença para melhor, não é? De acordo com a vontade de Deus. Depois, na segunda semana, estudamos fazer o sofrimento, fazer a diferença através da felicidade. Também, nossa felicidade deve ter um controle, ela deve estar sob controle. Nada excessivo é bom, nem a tristeza, nem a felicidade. Como fazer a diferença através da língua, das nossas palavras, foi o estudo da terceira semana, né? A importância de entendermos que a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Então é importante que façamos a diferença através da língua. E, finalmente, há 15 dias atrás, exatamente dia 15 de outubro, foi nosso último encontro, estudamos como fazer a diferença através do serviço, não é? Estudando a vida ali daquele renomado médico Albert Schweitzer, não é? Que se dedicou aí a salvar a vida das pessoas na África, não é? Um ministério muito lindo, exercido ali no Gabão, e que salvou milhares de vidas e que até hoje faz a diferença através do seu legado. Muito bem, hoje, retomando então depois de 2 semanas, temos também a oportunidade de estudar mais um tema que nos ajuda a entender a importância de fazermos a diferença na nossa existência. Então, vou pedir licença para abrir aqui os nossos slides e termos mais uma vez a oportunidade do estudo da Palavra de Deus nesta noite de quarta-feira. Enquanto isso, dou uma boa noite para a querida Ellen, seja bem-vinda, direto da nossa igreja ali em Leominster, a Igreja Hope. Bênçãos para você e sua família, Ellen. Muito bem, como fazer a diferença através do sucesso? É óbvio que todos nós almejamos, não é, alcançar boas coisas nesta vida e alcançar objetivos, alcançar aí o sonho da casa própria, o sonho da estabilidade financeira e tudo aquilo que possa demonstrar que alcançamos algo que popularmente é chamado de sucesso na vida que vivemos. Mas, importante, quero que você grave esta imagem desta corredora aí chegando à linha, não é? Em primeiro lugar, na linha de chegada, mas eu queria refletir com você exatamente o que significa esta palavra para você. Responda para você mesmo: o que é ter sucesso? O que significa ser bem-sucedido nesta vida? Será que qualquer pessoa pode se considerar bem-sucedida em algum momento da sua existência? Será que é um direito para qualquer pessoa alcançar o chamado sucesso? E como nós podemos saber se estamos alcançando este sucesso ou não, querida Célia Alves? De que forma eu e você podemos então avaliar o que é sucesso e de que forma eu e você podemos também saber se estamos tendo sucesso ou não?
Afinal de contas, cada vez mais a ostentação é um sinônimo de sucesso. Eu estava assistindo um documentário, por exemplo, sobre um país na Ásia que não é muito conhecido, chamado Brunei. E apesar de ser um país pequeno, com uma grande população ali em necessidade, o sultão, ou seja, o líder do país, não é, que conduz ali o país, ele é um dos homens mais ricos do mundo. Só um dos carros, ele tem mais de 5.500 carros de luxo. O seu palácio principal tem 1.700 quartos, 156 banheiros. E eu fico pensando, acho que nem durante a vida ele deve conhecer a casa dele por completo, porque uma casa com 1.700 quartos, um palácio, enfim, mas a maioria absoluta da população vive na miséria. Brunei, apesar de ter ali muita organização, é um país limpo, mas você percebe que as pessoas, na sua maioria, não têm acesso ao que o sultão tem. Só em carros, 5.500 carros. Um deles é o famoso Rolls Royce. O Rolls Royce deste sultão é totalmente banhado a ouro. Totalmente banhado a ouro. Tem um valor aproximado de 15 milhões de dólares num único veículo. Então, será que isso é sucesso? Ter uma casa com muitos quartos, ter um carro banhado a ouro e etc, e etc. Geralmente nós ligamos sucesso a ter coisas. Mas qual será a opinião da Bíblia a respeito? Como será que alguém, de acordo com a Bíblia, pode de fato saber se alcançou ou não o chamado sucesso? Em geral, as pessoas então definem isto de forma vaga. Ter sucesso é exatamente ter o que você deseja ter. Eu quero ter um carro banhado a ouro, eu vou lá e mando banhar o meu carro de ouro, isso significa que eu tenho sucesso. Quero ter uma casa com 1.700 quartos, alcancei este objetivo, eu tenho sucesso. Geralmente é assim que as pessoas definem sucesso: ter coisas. Quem tem tudo o que deseja é um sucesso. E se você não tem tudo aquilo que você deseja, você é um fracassado. Porém, vamos permitir que Deus nos ajude a ampliar a nossa visão sobre a vida humana e vamos começar buscando a sabedoria através da primeira passagem bíblica desta noite, que eu peço que você abra sua Bíblia e encontre Provérbios 27, leitura do verso número 20. Abra comigo a sua Bíblia através do livro de Provérbios 27, leitura do verso número 20. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca ficam satisfeitos. Pega a visão aqui, meu irmão, minha irmã. Esse verso, um daqueles versos que você precisa pegar a sua canetinha marca-texto e destacá-lo aí na sua Bíblia. Os olhos do ser humano nunca estão satisfeitos. Você já percebeu como algumas pessoas simplesmente não conseguem parar de ter coisas? Vocês já estão bem cansados de me ouvir dizer a respeito daquilo que mais me assustou do ponto de vista de tentar entender a cultura norte-americana. Vivendo aqui na região da Nova Inglaterra, local onde daqui a pouco vamos estar com tudo coberto de neve, os carros de muitas pessoas que têm garagem para guardá-los dormem do lado de fora, na neve, mas tem garagem. E eu olhava aquilo e aquilo me chamava muito a atenção, até que um dia uma dessas garagens estava aberta e eu pude ver que ali cabia tudo, menos o carro. É
tanta coisa, tanta caixa, tanto material, tantos instrumentos, máquina para cortar grama e caixas que as pessoas acumulam tanta coisa e o carro acaba ficando no relento, afogado ali em meio à neve, e, enfim, as intempéries, e você vê os carros então com as pinturas todas estragadas porque estão no sol, na chuva, no frio. Não, calma, eu não acho que um carro tenha tanto valor assim. Eu só estou dizendo que nem a casa é suficiente para guardar tanta tranqueira. Você precisa também colocar isso na garagem. Ou seja, a ideia de que as pessoas são felizes por ter coisas, coisas que muitas vezes nunca vão usar. Por quê? Porque os nossos olhos são totalmente insatisfeitos. Essa é a advertência que eu e você devemos ter ao pensar o que realmente é sucesso. O erro da definição de sucesso criada por este mundo está exatamente no fato de que eu e você nos esquecemos de que os nossos olhos nunca estão satisfeitos. E devemos atentar para isso. Queria, antes de continuar, chamar a sua atenção para uma história real. Quando você pensa em sucesso, humanamente falando, do ponto de vista dos olhos, você apostaria que uma criança que tivesse limitações de movimento pudesse ser alguém que iria alcançar extremo sucesso no atletismo? Você investiria o seu tempo e a sua confiança numa menina negra que era a 20ª filha de 22 filhos? Uma menina que nasceu numa família de um pai e uma mãe que tinham 22 filhos e ela era a de número 20. O pai trabalhando numa plantação de tabacos, uma plantação de tabaco, numa região extremamente racista e preconceituosa com as pessoas negras. Na infância, esta menina contraiu enfermidades, incluindo pneumonia, febre escarlate e, pela foto com desenho que você está vendo aí, poliomielite, a chamada paralisia infantil. E isso quando ela tinha apenas 4 anos de idade. Sua perna esquerda ficou completamente paralisada. Apesar dos diagnósticos pouco promissores, a sua mãe e os seus familiares começaram então a fazer incontáveis sacrifícios para que Vilma pudesse recuperar a sua mobilidade. Durante 2 anos, os membros da sua família se revezavam fazendo massagem na sua perna paralisada pelo menos 4 vezes ao dia, como se fosse uma fisioterapia. Com tantos irmãos, então eles se revezavam massageando e movimentando a sua perna paralisada. Ela passou então a conseguir andar com a ajuda de aparelhos e logo depois usou uma bota ortopédica. E quando ela tinha 11 anos de idade, ela já conseguia caminhar sem nenhum tipo de ajuda. Contraiu a poliomielite, paralisia aos 4 anos, aos 11 anos, depois de tanto esforço dela e da sua família, ela já andava sem o auxílio de aparelhos. Quando tinha 13 anos, fez testes para integrar o time de basquete da escola. E aos 15 anos de idade, ou seja, 11 anos depois do diagnóstico de que não iria andar mais com a perna esquerda. Aos 15 anos de idade, ela passou a fazer parte da seleção estadual do Tennessee de basquete. Migrou para o atletismo, após um técnico de atletismo ver o seu desempenho em quadra e imaginar que ela seria, assim, perfeita para correr. Mas, a princípio,
Preste bem atenção. Vilma perdeu quase todas as provas das quais ela participou. O técnico investiu nela, ele teve aquele olhar clínico. Peraí, essa jogadora de futebol, de basquetebol, eu acredito que ela vai render mais correndo, fazendo atletismo. Então ele a convidou e ela perdeu quase todas as corridas que disputou durante este início de carreira no atletismo. Sempre Vilma era a última colocada nas competições iniciais. E aos poucos ela foi progredindo para as posições intermediárias e depois estava vencendo todas as corridas de velocidade que ela disputava. Pega a visão aqui. Começou perdendo quase todas, evoluiu para o nível intermediário e no final, ali por volta dos 15 anos, quando então nós dissemos que ela foi selecionada para o basquete, não é? Mas logo em seguida já foi para o atletismo, nesse mesmo período. Então, por volta dos seus 15, 16 anos, ela já estava vencendo todas as corridas de velocidade que disputava. Nesse momento, Vilma passou a se destacar com aquelas corridas de fundo, ou seja, aquelas corridas que você percorre, não é, um trecho maior, 400 metros em especial, na qual ela então ficou invicta durante 3 anos de competição, quebrando seguidos recordes estudantis. Finalmente, ela se inscreveu na equipe olímpica norte-americana e, na sua primeira participação numa Olimpíada, ela trouxe uma medalha de bronze para casa. E ao fazer parte integral da equipe olímpica de atletismo, ela então esteve ali mesmo nesse período vítima de muitas doenças e, apesar de muito gripada, ela participou então dos Jogos Eliminatórios das Olimpíadas de 1960, que foram realizados na Itália. E ela, mesmo gripada, vindo aí de 2 anos de várias doenças e gripada, ela conseguiu o índice para se classificar e uma vaga na equipe de atletismo naquela Olimpíada em 1960. E no final das Olimpíadas da Itália de 1960, o que aconteceu com Vilma Rudolph? Notem, Vilma Rudolph, ela venceu a sua primeira corrida, a corrida dos 100 metros rasos, e estabeleceu naquele ano um novo recorde mundial. Também a sua segunda corrida, 200 metros rasos, ela também ganhou a medalha de ouro. E na modalidade dos 400 metros com revezamento, vocês sabem, é aquela corrida em que 4 corredores se revezam a cada 100 metros, no caso, corredoras, time feminino. Então, nesta modalidade, ela era a última a receber o bastão, ok? Na modalidade dos 400 com revezamento, Vilma estava aguardando a terceira corredora e ela receberia o bastão para poder correr até o final da prova. No momento da passagem do bastão, porque a passagem do bastão é feita em movimento, não é? A corredora que está chegando vai regulando a passada para a corredora que está saindo receber, não é? Só estendendo o braço para trás, o bastão. E nesse momento o bastão caiu no chão. E agora a equipe alemã assumiu o primeiro lugar. Até aquele momento a equipe americana estava em primeiro lugar. Na passagem do bastão, nos últimos 100 metros da terceira corredora para a Vilma, o bastão caiu ao chão e a corredora alemã saiu na frente. Vilma, ela correu com passadas tão largas e graciosas, que ela conseguiu ultrapassar a sua adversária da equipe alemã e cruzou a linha de chegada com quase 3 metros de distância à frente daquela que estava em primeiro lugar. Você se lembra? Ela era uma criança que aos 4 anos tinha
poliomielite e estava condenada a não caminhar mais com esta perna, pois ela nasceu em 1940 e esta Olimpíada aconteceu em 1960. Então, 16 anos depois, ela estava saindo atrás da sua adversária, ultrapassando a sua adversária e chegando quase 3 metros à frente da segunda colocada. Naquele ano, Vilma Rudolph foi aclamada em todo o mundo como sendo a mulher mais rápida da história. Passado o seu período esportivo, ela se torna treinadora e ela é convidada agora para falar em vários locais do mundo e sempre estava assim, ela sempre usava a sua fama, a sua história de sucesso no atletismo para promover os direitos civis. Iniciou uma carreira também de professora do nível secundário e treinadora e inaugurou uma fundação para ajudar jovens atletas até a sua morte, que aconteceu quando ela tinha apenas 54 anos de idade e ela foi vítima de um câncer cerebral. Interessante, não é? Mesmo superando a poliomielite, a paralisia infantil, ela enfrentou a sua saúde e foi frágil a vida toda. E em 1994, ela então faleceu vítima de um câncer no cérebro, mas ela serviu e ainda serve de modelo para milhões de jovens, especialmente meninas negras, para que elas não desistam dos seus sonhos e vençam cada um dos obstáculos. Mas é um exemplo para qualquer menina em qualquer lugar do mundo, seja qual for, independente da cor da pele. Vilma Rudolph, de fato, é um exemplo de sucesso pela persistência em fazer algo digno. Sabe, meus queridos, a ideia de que nós precisamos ter sucesso é sempre uma armadilha fatal. E se nos descuidarmos, Satanás vai usar esta ideia para nos destruir. Nós precisamos abrir mão dessa ideia, especialmente a ideia de um sucesso a qualquer custo. Um sucesso baseado apenas e tão somente, Marcos Alexandre, na nossa vontade. Não há nenhum mal em desejar sucesso, se a nossa motivação for correta. Nem tampouco é errado nos esforçarmos para alcançar sucesso. Mas, se formos obcecados com a necessidade de obter sucesso a qualquer custo, pode ter certeza, estaremos perdidos. Então, como alcançar o verdadeiro sucesso? Simples. Pega a visão aí. Sendo fiéis a Deus e deixando os resultados por conta dele. Se nós podemos resumir a mensagem de hoje numa frase, a frase é: deixe Deus ser Deus. Let God be God. Deixe Deus ser Deus. Você quer realmente alcançar o verdadeiro sucesso, o sucesso que satisfaz, não aquele sucesso no qual você chega e parece que ainda está faltando alguma coisa e a vida não para e vai e você vai seguindo, vai pisando em pessoas, vai magoando, vai entristecendo, mas tudo pelo seu sonho, pelo seu sucesso. Não. O verdadeiro sucesso é realmente fidelidade a Deus, deixando que Ele nos dê os resultados. Deixe Deus ser Deus. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia revela qual é o segredo do verdadeiro sucesso. E eu peço a sua atenção para o livro de Josué, no capítulo 1, verso 8. Abra sua Bíblia e coloque aí no rodapé da Bíblia, no cantinho aí, na lateral do verso, sucesso de acordo com a Bíblia. Definição de sucesso de acordo com a Bíblia. Qual é o verdadeiro sucesso? Josué 1, verso 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite,
para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Pega a visão aí, meu irmão, minha irmã. Esse verso é extraordinário, está aí na sua Bíblia. A sua e a minha Bíblia estão nos dando o segredo, qual é a definição verdadeira do verdadeiro sucesso. Aí, eu peço para você exercer a sua criatividade agora. De que forma? Se você ler este verso de trás para frente, vai ficar ainda mais fácil de você entender o que é sucesso. Tá pegando a visão? Tá acompanhando o meu raciocínio? Vamos ler este verso de trás para frente. Para que o nosso caminho seja próspero e tenhamos sucesso, nós devemos fazer tudo segundo o que está escrito no livro da lei. E para fazermos tudo o que está escrito, precisamos estudá-lo e meditar nele continuamente. Por isso, o segredo do nosso sucesso, meus irmãos, é obedecer fielmente à palavra de Deus. Pegou a visão aí? Leia ao contrário, que fica mais fácil de você entender. Para que nosso caminho seja próspero e tenhamos sucesso, devemos fazer tudo segundo o que está escrito no livro da lei. E para fazermos tudo o que está escrito, precisamos estudá-lo e meditar nele continuamente. Amém? Essa é a definição de sucesso de acordo com a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus é o segredo do sucesso. Então, uma vez que eu e você aprendemos exatamente a depender de Deus, a fazer a sua vontade, a obedecê-lo, ter a sua palavra em nossa mente de dia e de noite, quais são os resultados que podemos colher à medida que eu e você fazemos a vontade de Deus? A Bíblia também responde. Nas palavras do próprio Jesus, João capítulo 15, verso 5. João capítulo 15, leitura do verso número 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. E quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. O resultado é a garantia de frutos que nos são concedidos pelo próprio Deus. Interessante que eu lembrei de algo que você deve prestar bem atenção. Lá em Josué 1:8, a Nova Almeida Atualizada traduz o verso assim no final: você vai prosperar e ser bem-sucedido. Se este verbo está aparecendo aí na tradução ou na versão da sua Bíblia, é importante você entender qual é a visão bíblica de prosperidade. Porque alguém pode ler isso aqui de forma inadvertida, considerando apenas a língua portuguesa, e prosperidade para nós em língua portuguesa literalmente é riqueza. Ah, fulano é próspero, fulano prosperou, então ficou rico e milionário. Então agora o segredo do sucesso é obedecer a palavra de Deus para ficar rico. Não, cara pálida. Prosperidade na Bíblia não significa ficar rico. A prosperidade aqui tem que ver com salvação. Todas as vezes que você ler a respeito de prosperidade na Bíblia, a palavra de Deus está falando de salvação. Então, se você meditar no livro dia e noite, fizer tudo de acordo com a Bíblia, você vai prosperar, ou seja, você vai ser salvo e terá sucesso. E este sucesso está garantido na eternidade, em nome de Jesus. Pegou a visão? Porque você pode achar que, pelo fato de eu ser fiel, querida Gorete Macedo, pelo fato de ser fiel, eu preciso ser rico. Mas lembre-se que Jesus mesmo disse que os pobres sempre nós vamos tê-los conosco. Então significa que essas pessoas não têm nenhum tipo de sucesso?
Meus irmãos, sucesso não é ter coisas. Sucesso é você aceitar ser salvo por Jesus. É ser. Sucesso é ser e não ter. Na visão bíblica, você pode ser a pessoa que tem poucos recursos, mas que tem uma felicidade e uma fé em Deus que nenhum dinheiro pode pagar. Porque o que está pronto para que possamos receber, dinheiro nenhum deste mundo pode comprar. A vida eterna. Estou me fazendo entender? Não vamos produzir frutos sem Jesus em nossa vida. O resultado de ter Deus na vida são frutos que o próprio Jesus nos faz produzir. Então, sem Ele, não vamos produzir. E por quê? Porque produzir frutos está além da nossa capacidade. Só Deus é capaz de produzir, mas Ele nos usa para produzirmos os seus frutos se formos fiéis a Ele. Tá claro para você isso? Então, lembre-se, se tem algo que você pode ter certeza, é de que Deus está interessado no meu e no seu sucesso. O Senhor deseja que nós entendamos que o sucesso não satisfaz e que sofrer uma derrota na vida não significa que você foi destruído. Lembre-se de Provérbios 27:20. Os olhos do ser humano são extremamente insatisfeitos. Nunca tá bom. Sempre tem que ter mais e mais e mais. Não basta roubar no Petrolão, não bastou roubar nas questões que envolvem os deputados, agora as pessoas estão roubando os aposentados e não para. O mundo das drogas, o mundo da violência, a ganância, o dinheiro está por trás de tudo. Porque os olhos do ser humano são insatisfeitos e porque a imagem de sucesso para alguém sem Deus é ter dinheiro, ter propriedades, ter casa, ter tudo que os seus olhos desejam. Não cabe no tempo de hoje, mas lembrem-se de Sansão. Ter tudo que os seus olhos desejavam. Ele teve. E quando ele se viu preso, a primeira coisa que os seus inimigos estragaram foram seus olhos. E foi cego que ele conseguiu finalmente enxergar. Faz sentido? Somente quando Sansão ficou cego, ele passou a enxergar que o sucesso verdadeiro só nos vem através da vontade de Deus cumprida em nossa vida. Sim, queridos, não satisfaz a visão deste mundo sobre sucesso não satisfaz. E mesmo que você sofra uma derrota, não significa que você foi destruído. O mais importante é você acordar pela manhã e ainda na sua cama perguntar: Senhor, qual é a tua vontade para mim hoje? Primeira coisa, abrir os olhos, já se liga em Deus em oração. Deixe o celular até, se for o caso, fora do quarto, se você não consegue largar o celular nem para dormir. Deixe-o fora do seu quarto. Abra os olhos e fale com Deus. Senhor, qual o teu plano para mim hoje? E quando for dormir, à noite, faça a mesma coisa. E que Deus te conceda a oportunidade de dizer: Deus, fiz o que o Senhor mandou, missão cumprida. Tem sono melhor do que esse? Perguntar o que Deus deseja quando você acorda e à noite você deitar na cama e colocar a cabeça no travesseiro e dizer: missão cumprida? Isso é sucesso. Perguntar o que ele deseja e dizer ao fim do dia: fiz o que o Senhor pediu.
Então, sobre isto, temos um comentário inspirado extraordinário da senhora Ellen White, Profetas e Reis, página 486. O verdadeiro sucesso em cada setor de trabalho não é o resultado do acaso, acidente ou destino. É a operação da providência de Deus, a recompensa da fé e da prudência, da virtude e da perseverança. Superiores qualidades mentais e elevado caráter moral não se adquirem por casualidade. E aí fiz questão de grifar. Deus dá oportunidades. O êxito depende do uso que delas se fizer. Tá pegando a visão aí, cara pálida? Ah, porque eu sou a última bolacha do pacote, tudo dá errado comigo, não tem jeito, eu não tenho chance, Deus não me enxerga, só todo mundo consegue fazer planos e alcançar, eu não consigo. Meu irmão, minha irmã, deixe Deus ser Deus. Pergunte ao Senhor ao começar o dia o que é que o Senhor tem para mim hoje. E confira se ao final deste dia você alcançou a meta que Deus propôs para você para aquele dia. E isso não é fruto de casualidade, acidente ou destino. É a operação da providência de Deus, a recompensa da fé e da prudência, da virtude e da perseverança. Perseverança. Superiores qualidades mentais e elevado caráter moral não se adquirem por casualidade. Portanto, será que você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem dado para você para fazer de acordo com a vontade dele e não a sua? Pode ser exatamente a diferença entre sucesso e fracasso. Essa declaração reforça a ideia de que sucesso não é resultado de acaso, não é mero esforço humano isolado, mas é o resultado da ação de Deus quando eu e você cooperamos com Ele. Ok? Quando você aprende a cooperar com Deus, você vai enxergar as oportunidades e o seu êxito vai ser proporcional à sua dependência de Deus para fazer o que Ele mandar você fazer. Ficamos livres da angústia, da comparação com outras pessoas, ficamos livres do terror do fracasso, nos tornamos mais confiáveis e quando deixamos de ambicionar o sucesso a qualquer custo, aí sim somos verdadeiramente livres, porque o resultado é a ação de Deus quando aprendemos a cooperar com Ele. Assim, Deus pode decidir proporcionar através de nós exatamente os resultados de uma decisão que é dele. Tá pegando a visão? É a nossa dependência dele, é a maneira como permitirmos que a sua vontade se faz, que os resultados aparecem de acordo com a sabedoria dele. Então, antes de encerrar, eu quero compartilhar algumas aplicações práticas com você. A minha meta ou o meu projeto está primeiro alinhado à vontade de Deus ou está alinhado à minha ambição? Para nós que somos imigrantes, o que nos trouxe aqui aos Estados Unidos? Será que realmente foi a vontade de Deus ou foi a minha ambição? Nesse período em que muitas pessoas estão perdendo a oportunidade de viver nesta terra? É uma boa pergunta a ser feita. Será que eu vim para cá porque Deus tinha um propósito para mim? Ou eu estou aqui por causa da minha ambição pessoal? Ofereça o seu talento, o seu tempo, a sua disposição como instrumento nas mãos de Deus, lembrando que Ele fará a obra
se nós formos os instrumentos. Deixe Deus ser Deus. Se você se permitir, ele assume os resultados. Se você insistir em fazer a sua ambição, você é que vai ser responsável pelos seus resultados, e tudo aquilo que nós fazemos sem Deus, pode ter certeza, o resultado é amargo e fracassado. E finalmente, cultive humildade e dependência. Reconheça que, sem a bênção de Deus, qualquer sucesso humano corre o risco de ser vazio. Exatamente o conceito de Provérbios 27:20. Os olhos do ser humano são insaciáveis, insatisfeitos, nunca tá bom. Se não for o sucesso que tenha o reconhecimento da bênção de Deus, a pessoa pode ter quanto dinheiro for e ela não será feliz. Poderá ter tudo que os olhos compram, mas não terá o vazio preenchido. Quem preenche o vazio é Deus e a sua vontade. Está entendendo o que é sucesso do ponto de vista de Deus? Sim, queridos, Filipenses capítulo 2, verso 13, último verso que leremos nesta noite. Filipenses 2:13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Em outras palavras, deixe Deus ser Deus. É Ele quem opera, e Ele operando, Ele vai dar os resultados através de nós. Mas para isso, nós temos que permitir. Então, lembre-se, qual é o real significado de sucesso do ponto de vista bíblico? Pessoas que fazem a diferença através do sucesso, elas não fogem dos desafios, especialmente quando sabem que esses desafios fazem parte da vontade de Deus. Essa estátua, ela eterniza exatamente o momento em que Vilma Rudolph cruzou a linha de chegada depois de sair em desvantagem da sua competidora da Alemanha, ultrapassar a competidora e chegar quase 3 metros à frente da segunda colocada. Este momento foi eternizado e está aí num museu aqui dos Estados Unidos. Pessoas que fazem a diferença não fogem de desafios. Ou seja, não é sucesso a qualquer custo. Não, não. As pessoas sabem que esses desafios precisam ser superados porque elas estão alinhadas com a vontade de Deus. E aí, quando Deus assume, Ele garante os resultados e eu e você podemos celebrar. O verdadeiro sucesso não está em vencer pelo seu próprio mérito, mas o verdadeiro sucesso está em confiar e cooperar com o plano divino, permitindo que Deus cumpra seus propósitos através de nós. Quando seguirmos a vontade de Deus, Ele assume os resultados. O sucesso é certo, porque ele vem das mãos daquele que nunca falha. Será que nesta noite eu e você estamos realmente dispostos a alcançar a vontade de Deus, deixando Deus ser Deus em nossas vidas? Permitir que verdadeiramente os seus desejos, os seus planos se cumpram em nós e através de nós? Qual é o tipo de sucesso que você está buscando quando acorda pela manhã? A sua ambição pessoal ou a vontade de Deus? E agora que vamos dormir, missão cumprida? Ou ainda você não entendeu que o verdadeiro sucesso está ligado
a vontade de Deus sendo cumprida em nossa vida. Antes de dormir hoje, releia Josué capítulo 1, verso 8. E tome a decisão de estar sempre com a palavra de Deus como sendo a sua regra de fé e prática, alinhado sempre com a vontade de Deus para a sua vida, permitindo então que a sua vontade se cumpra e assim teremos o verdadeiro sucesso. Não o sucesso deste mundo, mas exatamente o sucesso que Deus espera que eu e você tenhamos. A prosperidade que Ele quer nos dar, a salvação e a vida eterna. Você aceita? Querido Deus, em nome de Jesus, agradecemos mais uma oportunidade de adoração, de estudo da palavra, de liberdade religiosa para podermos receber o alimento espiritual mais uma noite em nosso culto distrital online. Ó Deus, nós temos tido ambições pessoais que têm estado acima da sua vontade para a nossa vida. E temos acumulado frustrações e derrotas. E ainda responsabilizamos o Senhor, entendendo que o Senhor não está conosco, sendo que o Senhor sempre está interessado no nosso bem-estar, na nossa prosperidade, para que sejamos salvos deste mundo. Nossos olhos nunca se saciam. Nunca estamos satisfeitos, sempre queremos mais. Cura-nos, Senhor, desta maldição, desta visão equivocada a respeito do que é o verdadeiro sucesso. E que possamos fazer a diferença, aprendendo, sim, a lidar com os nossos desafios e limitações por algo que valha a pena, que é exatamente seguir e cumprir a tua vontade. Nos colocamos em tuas mãos nesta noite, na oportunidade de tomarmos a decisão de verdadeiramente nos permitir sermos guiados, guardados, orientados por ti, para que a nossa vida também possa fazer a influência na vida das pessoas ao nosso redor e que o nosso sucesso não seja medido por bens e outras características que os seres humanos valorizam como sucesso. Que o nosso sucesso é sermos reconhecidos, sermos reconhecidos pela nossa fé em Ti e pela diferença que fazemos na vida das pessoas ao compartilhar as boas novas. Ajuda-nos. Somos limitados e fracos, mas temos um Deus todo-poderoso. Orando em nome de Jesus, para que tomemos posse desta visão correta, bíblica, sobre o sucesso. E pedindo a tua breve volta, oramos desde já agradecidos, dizendo amém e graças a Deus. Que bênção, meus queridos. Deus seja louvado. Quarta-feira que vem, a última mensagem fazendo a diferença através dos relacionamentos. Eu espero você a partir das 7h30, horário aqui da costa leste dos Estados Unidos, e agora no Brasil, a partir das 9h30 da noite. Infelizmente, estamos agora 2 horas atrás de vocês até o mês de março, o que pode dificultar para alguns, porque agora já são 10h30 da noite, não é? Mas que Deus os ajude e as mensagens ficam disponíveis no canal do YouTube, @Família Primeiro Encontro. Uma boa noite a todos e lembrem-se, breve Jesus voltará. Até a próxima quarta-feira.